Bom, estarei relatando sobre o imposto de importação e o imposto de exportação, onde estarei falando alguns tópicos sobre cada um deles. Primeiramente, vou começar falando sobre o que é o imposto de exportação. O imposto de exportação, nada mais é que um tributo cujo o fato gerador dela é a saída do produto do território nacional. E um dos objetivos e também principais características é a cobrança com função fiscal e regulatória das exportações, atuando não somente como uma medida preventiva. O que é o fato gerador do imposto de exportação? O fato gerador dos impostos para a exportação, ela é a saída do território nacional, do produto nacional ou nacionalizado, indicado em lista aprovado pelo Poder Executivo, que é conforme o Decreto de Lei número 1578 de 77. O imposto de exportação, ela é estabelecida pela União e em caso de produtos nacionais ou nacionalizados, eles possuem como fato gerador a saída dos itens do território nacional. Qual é a base de cálculo do imposto de exportação? A base de cálculo do imposto ela é definida no artigo 2º do Decreto de Lei número 1578 de 77. Sendo assim, a formação de base de cálculo do imposto e o preço de venda das mercadorias exportadas, elas não podem ser inferiores ao seu custo de aquisição ou produção. Além disso, contabilizando também os impostos, contribuições, incidentes e a margem de lucro que a empresa trabalha. Quando o preço do produto ela for de difícil apuração ou contar com algumas oscilações de valor no mercado internacional, o Poder Executivo ela pode, por meio do Conselho Monetário Nacional, ela pode fixar critérios específicos ou estabelecer um valor mínimo, buscando assim a otimização da base de cálculos. Incentivos fiscais na exportação. O governo ela utiliza de tratamento fiscal diferenciado como uma estratégia para o incentivo das exportações. Afinal, quanto mais a gente exporta, mais a gente vende. E com isso a gente gera riquezas ao país. Na hora de realizar essas operações, a gente pode consultar no tratamento administrativo se ela possui ou não impostos a pagar. Falarei aqui também sobre os impostos de exportação de alguns produtos que são isentos, que é o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o CONFINS, o PIS, que é Programas de Integração Social, o ISS. E também existem duas categorias de produtos que possuem incidência no imposto de exportação, que é o fumo, cigarro e o papel de cigarro, e as armas e munições. O governo ela adota essa medida especial como forma de prevenir, e evitar que esses bens saiam legalmente do país e depois retornem de forma clandestina. Até porque, afinal, na saída do produto não há tributações, não há tributações de IPI, ICMS, PIS, CONFINS. Por imunidade, esses bens possuem uma carga tributária alta, por não serem considerados bens, como posso dizer, essenciais para a existência humana. Bom, agora irei falar sobre o imposto de importação. Pois bem, o imposto de importação, fora instituído pelo Decreto de Lei número 37
66, recepcionada pela ordem constitucional em vigor com estatutos de lei em sentido estrito, pois essa exigência de legalidade em sentido estrito quanto à sua instituição adveio com a Constituição Federal de 88. Semelhantemente com o que ocorre com o CTN, que fora recepcionado com o status de lei complementar. Nesse contexto, o artigo 1º do referido decreto de lei dispõe o fato gerador do imposto ao assevera que o imposto sobre importação incide sobre a mercadoria estrangeira e tem como fato gerador a sua entrada no território nacional. Portanto, com as especificidades descritas no referido dispositivo, o fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadorias, destinação comercial ou bens que é destinados ao consumo, provenientes de outro país no território nacional. Por sua vez, a entrada que caracteriza o fato gerador é aquela que ocorre com a finalidade de incorporar a mercadoria ou bem à economia nacional. Assim, meros ingressos temporários, quando um bem entra fisicamente no país, porém sem a finalidade de integrar a economia nacional, como por exemplo para exibição em feiras ou congresso, bagagens de pessoas em trânsito e etc. Esses não caracterizam o fato gerador do imposto. Logo, o mero trânsito do produto não pode ensejar a incidência do imposto. De seu turno, para fins de caracterização do fato gerador do imposto de importação, considera-se ocorrida a entrada no momento em que a mercadoria ou bem provenientes do exterior são registradas na DI, que é a Declaração de Importação, conforme disposto no Decreto de Lei número 37 de 66. Portanto, o fato gerador do imposto de importação não ocorre com a entrada meramente física de bem. A entrada ocorre com o registro da declaração da importação. E quanto à base de cálculo desses impostos, ela está prevista no artigo 20 da CTN, entre o inciso 1º ao 3º. Pois bem, ao estudar os princípios do direito tributário, observamos que o texto constitucional estipulou algumas exceções ao princípio da legalidade tributária, quanto à majoração de determinados impostos. As exceções elas são relativas à majoração, isto é, o aumento ficando mantida a exigência de lei para a instituição de todos os tributos. Essas exceções elas foram estipuladas nos artigos 153, parágrafo 1º e artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, todas da Constituição Federal de 88. Todavia, importa-nos aquelas do artigo 153, pois dentro dela a gente consegue encontrar os impostos de exportação em estudo. Nessa esteira, em cumprimento ao princípio da estrita legalidade, todos esses tributos descritos no artigo 153 da Constituição Federal, elas devem ser instituídos necessariamente por meio de lei. Dessa forma, uma vez ela instituída, essa lei ela deve estabelecer alíquotas máximas e mínimas de cada um desses impostos. Com base nesses parâmetros, o chefe do Poder Executivo ela pode tanto aumentar ou diminuir o percentual por meio de decreto, mas sempre respeitando o máximo e mínimo estipulado em lei. Essa possibilidade ela é fundamentada na função extrafiscal desse imposto. Insta a salientar também que a função extrafiscal é aquela cuja finalidade não é somente arrecadar dinheiro aos cofres públicos, mas também intervir na sociedade e no domínio econômico. Assim, por exemplo, a gente pode utilizar um tributo
extrafiscal para evitar que uma atividade prejudicial à economia ela prospere a todo vapor. E é o que acontece com o estabelecimento de alíquotas altas para a importação de mercadorias, quando existem similares nacionais. Usa-se o tributo assim para desestimular a importação. Não tem aqui o interesse preponderante de arrecadar, mas sim de intervir na conduta das pessoas. E acaba que de fato arrecadando, mas não é um interesse preponderante. O chefe do Poder Executivo ela precisa valer-se de um modo rápido para alterar as alíquotas desses impostos com vistas a induzir comportamentos, estimular ou desestimular condutas ou intervir na economia. Ademais, nos termos do parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição Federal, o imposto de importação também não se subordina aos principais da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagenesimal. O Constituinte dispensou a aplicação dos referidos princípios ao imposto de importação, juntamente em razão de sua função extrafiscal. Apesar dessa possibilidade de fácil alteração de alíquotas, deve-se atentar ao fato de que é necessário aplicar a alíquota vigente no momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, do registro da declaração de importação. E por fim, atualmente o referido imposto se sujeita ao lançamento do tipo por homologação.